Vai começar a nossa aula de hoje. Eu sou o professor Micael Ferreira, professor de língua portuguesa, e esse é o Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. E aí, vamos aprender? Pois bem, chegou a hora de a gente trabalhar aquela habilidade. Como identificar a finalidade de um texto? Você sabe me dizer? A gente já fez algumas aulas sobre ela, a gente já falou, não é coisa nova para você, mas a gente está aqui para reforçar alguns conceitos para que todos sem exceção, dominem essa habilidade. Mas como é essa habilidade, professor? É o seguinte, todo texto ele tem uma intenção comunicativa, que é falar contigo, falar comigo, falar com quem quer que seja. E aí nesse falar tem uma intenção. Qual é a intenção de se comunicar? É te convencer de alguma coisa? É te ensinar? É noticiar? É vender alguma coisa? Tem várias intenções em cada texto. Vamos ver algumas? Mas primeiro, eu quero te contar um passo a passo de como você pode fazer quando estiver com um texto, identificar a finalidade desse texto. Primeiro de tudo, eu quero que você considere o contexto do texto. Onde você está lendo? Quem lhe deu esse texto? Você encontrou sozinho? São perguntas que envolvem um contexto. Preste bem atenção nisso. Você também tem que analisar as características do texto, como a linguagem, a escritura e o conteúdo. Tudo isso daí vai te facilitar a identificar a finalidade de um texto. E não menos importante, perceber a intenção comunicativa de um texto. Se eu estou ali com o texto, analisando, você já percebeu o contexto? Digamos ali que você comprou um remédio. Você já sabe ali que tem toda uma questão técnica. Você sabe que dentro da caixinha tem a bula. Então toda essa bula tem uma estrutura. Então você já sabe ali para onde que isso vai te levar. A bula quer instruir, ela quer te ensinar tudo daquele remédio. É só um exemplo para que você entenda que, analisando o contexto, a linguagem e a estrutura, você consegue chegar na finalidade de um texto. Mas também eu vou te trazer alguns exemplos de finalidade de texto. Mas como assim finalidades? Eu vou dar umas dicas. Geralmente, alguns textos eles querem te informar, outros querem te esclarecer, outros podem ter a intenção de expor um ponto de vista, outros podem refutar uma posição, narrar um acontecimento, fazer uma advertência, instruir e divertir. São aí, resumindo, 8 situações que você pode encontrar num texto. Quero que você memorize essas expressões, porque você pode se deparar com elas em alternativas. A intenção desse texto é divertir, é orientar, o que é? Então você tem que se familiarizar com essas expressões, porque elas podem ser a resposta do seu item, da sua questão. Então quando você conhece essas expressões, você já se familiariza e já sabe do que se trata. Também, os gêneros textuais têm suas finalidades. Por exemplo, se eu estou assistindo o telejornal, se eu estou lendo um jornal, o jornal tem o quê? Notícias. E o objetivo, a finalidade de uma notícia é informar. Se eu estou lendo um artigo de opinião, esse artigo de opinião quer o quê? Ele quer apresentar um ponto de vista. Se eu estou lendo um poema, esse poema tem a intenção de demonstrar sentimentos, emoções, mostrar um outro ponto de vista mais subjetivo, mais do campo do imaginário. Agora, se eu estou lendo um manual de instruções, aí ao pé da letra, ele quer me instruir, ele quer me orientar. Mas se eu estou andando pela rua e observo uma propaganda, com certeza ela quer me convencer a comprar alguma coisa, não é? E se eu estou lendo um conto ali, né, tendo todo aquele momento de relaxamento, estou lendo um conto
Um conto tem a intenção de narrar uma história. E se eu possivelmente estiver lendo uma carta pessoal? A carta pessoal também tem a intenção de contar algo sobre a vida de alguém. Perceberam aí que, resumindo, todo texto tem sua finalidade? Eu espero que você memorize essas dicas de intenção, de finalidade e tente sempre alinhar. Alinhe sempre o objetivo com o gênero. Todo gênero, ele sempre traz a sua finalidade. Estão entendendo? Passada essa primeira parte de finalidade de texto, que a gente já está compreendendo bem melhor a partir de hoje, eu quero te convidar para uma reflexão. A finalidade de um texto, ela vem envolta de uma linguagem. E a gente sabe que a nossa linguagem, ela pode ser afetada por um fenômeno chamado variação linguística. O que é variação linguística, professor? É a forma como a gente utiliza a língua. Eu, enquanto homem amazonense de 33 anos, ou seja, todas essas minhas especificidades determinam a minha maneira de falar. Agora, se uma outra professora, mulher, no Rio Grande do Sul, com uma idade menor, uma idade maior, com toda a sua bagagem cultural, ela vai falar como eu? Não. Percebam aí que haverá variação linguística geográfica, variação cultural e tantas outras que porventura apareçam. Então, falando de variação linguística, eu quero te convidar para o conceito de regionalismo. Mas afinal, o que é regionalismo? O regionalismo pode se referir a variações linguísticas, a uma ideologia política ou a uma tendência de países se unirem em blocos regionais. Mas vamos nos ater, vamos focar só no regionalismo linguístico. Nesse mapa mental, há 4 tópicos de regionalismo, que tem o linguístico, o político, o regionalismo em relações internacionais e o na literatura. Claro que o nosso enfoque maior vai ser no primeiro tópico e no quarto, que é o regionalismo linguístico e o regionalismo na literatura. Vamos entender o regionalismo linguístico. Ele fala de variações do vocabulário, expressões e significados próprios de uma região. Ele também contempla dialetos, que são uma das principais formas de expressão do regionalismo. Exemplos de regionalismos linguísticos no Brasil são eles: macaxeira, que se fala no Nordeste, mandioca, que se fala no Sudeste, e aipim, que se fala do Sul. Todos se referem a um significado só, a um objeto. Passando pelo regionalismo político, que se trata de ideologias e interesses partidários, e o terceiro, que é o regionalismo de relações internacionais, que envolvem a parceria de nações, vamos direto para o quarto, que é o regionalismo na literatura, que são obras literárias que se fundamentam nos hábitos tradicionais e costumes regionais. Ele também contempla exemplos de regionalismo, como nas obras de José de Alencar, Franklin Távora, dentre outros. Pois bem, professor, eu quero que o senhor me diga por que o senhor trouxe exatamente esse mapa mental sobre regionalismo. Eu quero que você entenda que o falante, mais precisamente aqui no Brasil, ele vai falar de uma maneira que ele seja compreendido no âmbito que ele vive. No Norte, eu vou falar como se fala no Norte. No Nordeste, a pessoa vai falar como se compreende no Nordeste. E assim adiante. Eu vou falar de acordo com que o meu ouvinte entenda. Perceberam a importância? Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... finalidade de texto! Quem tá animado aí? Vamos falar sobre finalidade de textos. Imagine que você vai ler o seguinte texto. Vende-se uma casa com 2 dormitórios, uma sala de estar, uma sala de jantar, garagem e tem até a casinha do cachorro. Qual é a finalidade desse texto, gente? Anunciar, querem vender uma casa, é uma propaganda. O texto tem a finalidade de emocionar,
finalidade de elogiar, finalidade de anunciar, dentre outras intenções e objetivos para cada texto. Seja ele um texto verbal ou um texto não verbal, sempre temos uma finalidade. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! E agora, vamos aqui no outro nono para gravarmos esse final. O nono C não pode ficar de fora. Vim aqui, já entenderam a dica? Então agora... Brilha, garoto! Brilha, garoto! Então, passado esse momento do conteúdo, onde a gente abordou essas habilidades super importantes, chegou a hora do vamos exercitar. Questão 1. Leia o trecho de música. Cada canto esconde um conto. Cada homem e mulher tem a fé, a força e a história para contar para quem quiser. Tem um bicho visagento que aparece no terreiro. Tem um rezador, tem um santo catingueiro. Tem a cobra grande que aparece no arrombado. Tem cuia de caridade para espantar o mal olhado. Neste trecho, onde surge um termo oriundo da região amazônica? A. Bicho. B. Santo. C. Olhado. D. Visagento. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Chegando para encontrar o nosso gabarito, que é a letra D, visagento. Como assim, professor? Vamos por eliminação, aquela técnica quase infalível? Bicho. A gente ouve a palavra bicho na maior parte, do nosso país. Não é uma variação tão amazônica como o enunciado está pedindo. Como também santo e olhado. São palavras gerais, bastante utilizadas. Mas agora visagento, que vem de visagem, essa daí é muito amazônica. Perceberam? Questão 2. Leia o texto, abre aspas. Uma intervenção pedagógica com exercícios de caligrafia e acompanhamento individual seria essencial para melhorar a legibilidade e garantir sua expressão escrita adequada. Um aluno que se dedica a melhorar sua letra poderá colher vários frutos disso. Fecha aspas. Identifique a palavra que no contexto teve seu significado expandido. Letra A. Letra, que significa caligrafia no texto. B. Melhorar, que significa aumentar no texto. C. Pedagógica, que significa professora no texto. E D. Legibilidade, que significa leitura,
no texto. Vou dar um tempinho para você pensar e responder. Chegando para encontrar o gabarito, que é a letra A, letra, que significa caligrafia no texto. Como assim, professor? Olhe lá nas últimas linhas do texto. Um aluno que se dedica a melhorar sua letra. Ele tem que melhorar sua caligrafia. O autor diz isso, a gente entende isso, só que a gente tem que perceber que letra aí ampliou, aumentou o seu significado. Então, letra também significa caligrafia aí no contexto. Perceberam? Agora vamos ao desafio Educa Mais. Leia os exemplos. Exemplo 1. Conversa entre amigos. Abre aspas. E aí, cara? Bora sair hoje à noite? Tô com saudade de trocar uma ideia contigo. Fecha aspas. Exemplo 2. Situação profissional. Abre aspas. Prezado senhor Silva, venho por meio desta solicitar informações adicionais sobre o processo seletivo. Agradeço desde já a atenção dispensada. Fecha aspas. Segundo os exemplos, podemos dizer que os exemplos são, respectivamente, A. Linguagem formal e linguagem formal. B. Linguagem informal e linguagem formal. C. Linguagem informal e linguagem informal. E letra D. Linguagem formal e linguagem informal. Vou dar um tempinho para você pensar e responder.
chegando e o gabarito do nosso desafio é letra B, linguagem informal e linguagem formal. Mas por que, professor? Não entendi. Pois bem, o primeiro exemplo é um ambiente descontraído, é uma fala descontraída, é uma fala sem preocupação com a gramática, é uma conversa entre amigos. Totalmente o conceito de linguagem informal. Já o exemplo 2 tem todo um rigor gramatical, tem toda uma saudação, já é um ambiente profissional. Totalmente o conceito de linguagem formal. Perceberam? Então, o que aprendi hoje? Nessa aula, aprendemos como identificar a finalidade de um texto. Além de outros aspectos, é sempre bom relembrar que a gente precisa considerar o contexto do texto, analisar características do texto e perceber a intenção comunicativa do texto, relembrando. E também no outro momento da aula, a gente estudou variação linguística, mais precisamente regionalismo, quando a gente focou no regionalismo linguístico, que envolve o seu falante e o seu ambiente onde ele está inserido. Espero que tenham entendido. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau!